Vivendo com propósitos está baseado no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, pessoal, plural, criativo, Deus é uma pessoa, nós também somos seres pessoais, nós somos pessoas. O que quer dizer que nós somos pessoas? Nós não somos coisas, não somos objetos. Por exemplo, esse banco aqui, esse banco não é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, esse banco não é uma pessoa. Esse banco aqui, ele é, mas ele não sabe o que é. Ele não tem autoconsciência. Ele não tem consciência de si. Por isso que ele é um objeto, ele é uma coisa. Ele não é uma pessoa. Porque ele não tem consciência de si. Também esse banco, ele não tem consciência. Ele não tem juízo moral, ele não tem atributo ético. E a consciência é uma das coisas mais lindas do ser humano. E sabe, eu descobri isso numa experiência maravilhosa que eu tive com a minha filha, que era bem pequena. Minha filha não tinha ainda 10 anos, acredito. Ela estava lendo O Mundo de Sofia. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive com a minha filha. Foi aquela noite em que ela me chamou lá no quarto dela e disse: pai, tem alguma coisa acontecendo muito estranha comigo, eu queria que você viesse aqui. Eu não sei se aconteceu isso com você que é pai, mas a mãe gera, né? Está no ventre, está na barriga. A relação da mãe com o filho, com a filha, é uma relação simbiótica, né? Elas são uma só carne por um tempo, é um negócio divino. Nós que somos homens, eu que sou homem, eu não tive a experiência de parir. E eu tinha uma certa, um certo déficit na minha vida com isso. Mas sabe que naquela noite em que a Fernanda, minha filha, me chamou, foi tão maravilhoso. E ela disse assim: pai, olha o que está acontecendo comigo. Eu falei: o que foi, filha? Ela falou assim: presta atenção, pai. Aí ela falou assim: levanta braço. Eu fiquei olhando. Ela falou: agora olha isso, pai. Abaixa braço. Levanta braço. Abaixa braço. Eu falei: e aí, filha? Ela falou: agora olha isso, pai. Levanta braço. Abaixa braço. Abaixa. Abaixa braço. Está vendo, pai? Eu mando ele abaixar, ele não baixa. Bom, se eu fosse de outra tradição religiosa, eu diria: sai desse braço que não te pertence. Mas não, naquele momento eu abracei e beijei minha filha. Eu falei: filha, você está descobrindo que dentro de você existe uma voz. Você está descobrindo que dentro de você existe uma voz que conversa com você. E que você diz: abaixa braço, e essa voz diz: não vou abaixar. Por que abaixar? Não quero abaixar. Vou abaixar, mas daqui a pouco. Quem é você para mandar que eu abaixe o braço? E nós conversamos um pouco, dentro do que foi possível naquele momento, sobre a consciência. E naquele dia eu falei para ela: filha, aí dentro de você tem uma voz que se chama consciência, e essa voz você vai ter que aprender a ouvir e conversar com essa voz. Olha que ato falho, né? Nós, ocidentais, falamos que a consciência está aqui, né? Na mente, no cérebro, mas na Bíblia Sagrada está aqui, está nas entranhas. A gente talvez pudesse até dizer que está no coração, mas isto é, dentro de nós habita uma voz chamada consciência. E é aí nesse lugar, é aí nessa voz que Deus fala com a gente. Por exemplo, quando Joana d'Arc foi inquirida
pela Inquisição, ela foi questionada e ela dizia que ouvia Deus falar com ela. Os inquisidores disseram: você não ouve Deus, você ouve apenas a voz da sua consciência. E ela disse: então, é isso. É ali na consciência que Deus fala. É essa voz com quem a gente conversa. É isso que nos faz seres pessoais. Viktor Frankl, que é um psicanalista, que sobreviveu a Auschwitz, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, o Viktor Frankl diz que, assim como o nosso umbigo diz que o nosso corpo biológico veio de outro corpo, a nossa consciência diz que nós viemos de outra consciência. Santo Agostinho disse que nós podemos reconhecer Deus quando Ele fala conosco, porque nós viemos de lá. Nós temos a memória de Deus, porque nós saímos de dentro de Deus. E por isso, quando Ele fala hoje, a gente reconhece a voz. Então, eu sou um ser pessoal, eu tenho autoconsciência, eu tenho consciência, eu tenho vontade. O banco não tem vontade. Se ele está cansado da live, ele não pode ir embora. Ele vai ficar aqui. Ele não tem vontade, ele não tem escolha, ele não decide. Ele não tem sentimentos, eu tenho sentimentos. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não debate comigo, ele não discute, ele não diz concorda, não concordo. O banco é o banco. Ele não é uma pessoa. O banco, por exemplo, ele não vai ter crise de ansiedade, ele não vai ter síndrome do pânico, ele não entra em crise depressiva, ele não pensa em suicídio. O banco é o banco. Agora nós somos seres pessoais, nós temos autoconsciência, nós temos consciência, nós temos pensamentos, sentimentos, vontade. Nós temos razão, emoção e volição. Nós somos pessoas. E o propósito de um ser pessoal é crescer, é tornar-se pessoa. Porque nós, diferentemente dos bichos, nós não nascemos com o chip impresso ali. A gente se faz humano, a gente se humaniza. O meu professor me disse uma vez, eu achei genial, e eu mando um abraço para ele. Ele disse que se você pega uma criancinha e coloca um pires com leite em uma caixinha de terra, e você pega um gatinho e coloca um pires com leite em uma caixinha de terra, o gatinho sabe perfeitamente o que fazer com o pires e com a caixinha de terra. Mas a criancinha não sabe, ela vai derramar o leite e provavelmente vai tentar comer a terra também. Porque nós, seres humanos, nós vamos nos tornando pessoas, nós vamos nos tornando humanos, nós vamos nos humanizando, porque nós vamos crescendo. Por isso que a gente fala a respeito de determinados seres humanos que parece um monstro. Ou, isso não é gente. A gente fala a respeito de determinados seres humanos que eles não cresceram. Eu vejo mulheres falando dos seus maridos como se fala de um filho. Não cresceu, gente que não cresceu, gente que não amadureceu, gente que não se fez. Então, um dos propósitos da existência humana, porque somos seres pessoais, é crescer. É ganhar consciência de si. É compartilhar dessa experiência maravilhosa de Deus. Olha, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, na Bíblia Sagrada, nós não podemos dizer assim, eu sou. Somente Deus pode dizer, eu sou. Mas Jesus, quando veio, disse, eu sou. Então, tornar-se pessoa tem a ver com ganhar consciência de si e partilhar com Deus este privilégio maravilhoso de dizer, eu sou Ed René. Eu sou e sei quem sou. Eu sei quem sou, sei tudo o que devo ser, eu sei tudo o que desejo ser, eu sei também o que não sou. Eu sei em mim aquilo que eu aprovo e aquilo que eu estranho. Porque eu tenho consciência, eu tenho juízo de valor a meu próprio respeito.
E eu cresço, eu amadureço, eu adulteço, eu venho a ser gente, e o meu propósito é esse. E eu penso que, na minha compreensão, o gabarito de ser humano, eu encontro vários, é claro que Jesus é meu gabarito. Ser como Cristo, aliás, ser cristão é isso, é ser um pequeno Cristo. É tornar-se pessoa à medida de Cristo. E nisso o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental são muito diferentes. A salvação no cristianismo ocidental é morrer e ir para o céu. A salvação no cristianismo oriental, da igreja ortodoxa, especialmente da tradição da Rússia, da Grécia, a igreja ortodoxa oriental, a salvação para o cristianismo oriental não é morrer e ir para o céu, ir para um outro lugar. A salvação no cristianismo oriental é ser como Cristo. A expressão que eles usam é teoses, deificação, ou deusificação, ou uma humanidade crística, tornar-se um Cristo. Então eu tenho esse propósito da minha vida. Se você acha ele ambicioso, eu não escolheria um propósito que não fosse ambicioso para a minha vida. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser humano em plenitude. Eu quero crescer. Eu sei que vai chegar um momento da minha vida lá mais adiante, eu espero que demore bastante. Quando eu estiver ali chegando no fim, eu vou ter que me olhar no espelho para contemplar a minha face e ver que tipo de homem eu me tornei, que tipo de ser humano eu me tornei. Se eu cresci, se a minha potência humana ela se fez valer. Se eu cresci, e se a imagem de Deus está refletida em mim. Eu gosto da música do Gil. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Eu até hoje não sei se o Gil está criticando a raça humana, está criticando Deus, se ele está falando alguma coisa do tipo, Deus trabalhou tanto para criar isso aí, ou se o Gil está dizendo, a raça humana é tão maravilhosa que é fruto do trabalho de Deus. Mas o propósito da minha vida é que, quando alguém olhar para a minha existência e para o tipo de gente que eu me tornei, diga assim, isso aí, esse ser, essa beleza, essa grandeza, essa nobreza, isso é obra das mãos divinas. Eu cresci, eu floresci, a imagem de Deus se revelou em mim. Eu lembro de uma história que atribui-se ao presidente Lincoln, Abraham Lincoln. Disse que ele estava para receber um homem no seu tempo de expediente e a secretária chegou e disse, presidente, o senhor que vai ser atendido já chegou. E o presidente Lincoln olhou pela fresta da porta e disse, eu não vou recebê-lo. A secretária, muito educadamente, disse, senhor presidente, com todo respeito, mas por que o senhor não vai recebê-lo? Ele tem agenda, ele tem apontamento marcado. E o presidente Lincoln teria dito, eu não fui com a cara dele. E a secretária, muito delicadamente, disse, senhor presidente, com todo respeito, mas que culpa tem o homem de ter a cara que tem? Ao que o Lincoln teria respondido, depois dos 40, minha filha, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. Porque a gente vai se fazendo gente. Tem brilho nos olhos, tem sorriso, tem as marcas da face que demonstram plenitude, mas também demonstram sofrimento, rancor, amargura, mágoa, ressentimento, fracasso, frustração, culpa. Mas existem semblantes que brilham e expressam a imagem e a semelhança de Deus. Esse é o propósito de crescer.